Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Willer, sou o professor-chefe aí da análise macro. Hoje aqui eu vou trazer para vocês um produto que a gente desenvolveu, né, dentro lá do âmbito do Clube AM, para os membros, né, que é o nosso monitor de inflação. A ideia é que ao longo do ano, né, a gente traga aí diversos produtos para o âmbito do clube, né, que analisam, resolvem problemas de análise de dados e também tratam aí de variáveis econômicas. Esse produto aqui em específico, todo mês a gente vai divulgar ele uma vez por mês lá no comentário de conjuntura do nosso blog, né, o blog da análise macro. E aqui dentro eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como, né, que eu produzi esse monitor, tá bom? Bom, o monitor é basicamente um script do tipo RMD, né? Tem aí o YAML dele, que é um Beamer Presentation, né? Então ele vai gerar aqui uma apresentação e a ideia é que seja tudo automático, né? A gente não vai entrar em nenhum site, baixar nenhuma planilha, a gente vai basicamente fazer tudo por aqui, tá? Para pegar os dados lá de inflação. Então ele começa com esse YAML, né? Tem um cabeçalho aí padrão que a gente usa nas nossas apresentações aqui da análise macro. A gente coloca aí um setup, né, com algumas configurações básicas do Beamer, né, dos chunks, e depois a gente começa aqui cada um dos slides, né. Cada um dos slides sempre vai começar com duas linhas, né, uma linha aqui que é um jogo da velha e o slide, depois dois jogos da velha para começar o nosso slide, tá? Então a gente vai usar aqui vários pacotes, né? Essa é uma apresentação bem grandezinha, então tem vários pacotes aí que a gente utiliza, tá? Eu vou chamar a atenção aqui basicamente para o RBCB e para o TS Tools, tá? O RBCB, todos os outros pacotes você consegue instalar via CRAN, via aquela função install.packages, né? Já o RBCB e o TS Tools você tem que instalar lá via GitHub. Então tem que vir aqui, ó, DevTools, install GitHub, tá? GitHub, botar aqui, ó, Wilson Freitas barra RBCB. Executa essa linha aqui e você vai conseguir instalar aí o RBCB. O TS Tools também é via essa função, né, install GitHub, mas aí tem que colocar aqui, ó, rleripio TS Tools, que é o leripio TS Tools, tá? Que é onde tá lá no repositório do, então é leripio TS Tools. E aí você executa essa função. É importante, pessoal, saber se você não tem nenhum outro pacote chamado TS Tools instalado. Se você já tiver um TS Tools instalado, é provável que dê zica aí, tá bom? Então vê aí lá nessa aba aqui, Package, para você ver se não tem nenhum TS Tools instalado. Esse TS Tools lá do Lerip que a gente instala aqui. Os demais pacotes é via CRAN, então não tem maiores dificuldades. Então na sequência aqui, né, eu vou dar um zoom aqui na nossa apresentação. Bom, esse pedaço de código aqui, né, nesse chunk, a gente está basicamente aí importando, né, o IPCA, o número índice do IPCA, né? E com ele a gente vai criar, com a função mutate aqui, né? Vai criar a inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses, tá? Beleza. E aí a gente segue aqui, né? Se vocês derem uma olhada nesse IPCA índice, né? Ele pega lá, dá um head aqui, né? IPCA índice.
ele pega lá toda a hiperinflação brasileira, porque esse número índice ele começa lá em 1979. Como a gente não está fazendo trabalho de história aqui, né? A gente basicamente pode pegar uma subamostra dos dados. Então eu crio outro objeto aqui, né? E filtro somente lá a partir de 2007. Então na sequência, o monitor aí vai incorporando informações sobre essa inflação, né? Então a gente vê aqui, ó, os dados, os últimos dados, né? Inflação aí de 0,25 no mês de janeiro de 2021 e no acumulado em 12 meses vem sofrendo, né, uma alta desde lá de setembro, né, de 2020. E, bom, aqui eu preparo os dados para gerar um gráfico, né, com o número índice, a variação mensal e a variação anual, tá vendo? Então o número índice é basicamente aí um passeio aleatório com drift, né? Ele tem uma tendência aqui de alta ao longo do tempo, que é basicamente um comportamento normal de um número índice, né? De inflação, obviamente. Então o que importa quando você está lidando com dados de inflação é ver a variação dele ao longo do tempo. Então você vê aí a variação mensal e a variação acumulada em 12 meses para saber como é que está o comportamento da inflação. E aí coloco esses três e aqui também eu gero um outro gráfico para ver só a inflação mensal, tá vendo? Uma característica interessante, né, da inflação é a sua sazonalidade, né? Então quando a gente vai fazer aí, aqui nesse pedaço eu já começo aí uma análise estatística, né, dos dados, ver se de fato existe uma sazonalidade dos dados. E aí se tu dá um summary, né, você vai ver aí, isso aqui não importa, né, o date, o valor, né, o que importa é o mensal e o anual. A gente vê aqui, ó, que o mensal tem um mínimo lá em menos 0,38, né, e um máximo em 1,35. Quer dizer o seguinte, que o máximo de variação mensal da inflação foi de 1,35, tá? E entre o primeiro e o terceiro quartil, ela fica entre 0,25 e 0,60. É aí o intervalo mais provável, né? Onde estão os dados da inflação mensal, tá bom? Inflação anual, a mesma coisa. Então aqui eu gero um gráfico aí para ver a sazonalidade da série, usando aquele grupo lá de pacote, né, do Tidyverse. Para quem não conhece, dá uma olhadinha aqui, ó, tidyverse.org, tá? É um grupo aí de pacotes que tenta fazer toda aquela metodologia Tidy, né, do Wickham, etc., para time series, né? São pacotes que ainda não são estáveis, né, vamos dizer assim. Então eu ainda evito de usar eles full assim nos meus exercícios. Mas à medida que a gente for trabalhando, eu vou adicionando algumas funções desses pacotes até para vocês conhecerem, tá bom? Bom, na sequência então, a gente vê outras duas características, né, estatísticas dessa série. Não falei, eu botei o gráfico aqui e não falei, né? De fato existe uma sazonalidade nos dados, né? Você vê aí que à medida que o primeiro semestre passa, a média, né, lá do mês, isso aqui é a média de todos os meses de janeiro dentro da nossa amostra, ela vai diminuindo, tá vendo? Chega lá em agosto, né? Tem um mínimo em agosto e depois volta a aumentar aqui nos últimos meses do ano, tá? Então é uma sazonalidade bastante aparente aí dos dados da inflação. Beleza? Uma outra característica interessante, né, importante, da inflação é o que a gente chama de núcleo de inflação. E aí eu coloco isso também lá dentro do monitor.
A gente usa aqui o RBCB, né? O RBCB, quando você coloca várias séries, né? Por exemplo, eu vou rodar só esse pedaço de código aqui que está selecionado, só para vocês darem uma olhada. Ó. Não, str aqui núcleos. Você vê que ele retorna aqui uma lista, né, de objetos, né? Então a gente tem que transformar essas listas em um data frame. Então eu uso lá a função reduce do pacote pur com o inner join dentro. E aí a gente obtém aqui agora um data frame aí como esse, bem mais adequado para os nossos propósitos. Salientando que isso aqui é a variação mensal, né? E aqui então a gente acumula, né, em 12 meses e filtra os dados só a partir de 2007 lá. Então, feito essa coleta e tratamento nesse chunk, a gente pode começar a visualizar. Aqui eu crio a meta, né, de inflação e os limites. Coloco nesse table aqui. Calculo a média dos 7 núcleos. E depois coloco todo mundo dentro de um table para poder gerar esse gráfico bonito aqui. Ó. Esse gráfico é bem interessante, né, porque ele dá um comportamento, né, da inflação no Brasil. Com base nos seus 7 núcleos, né? Vocês reparem aqui que essa área achurada aqui, né, são os intervalos lá da meta, o mínimo e o máximo. A linha vermelha é a meta e aqui você tem a inflação em 12 meses, a linha azul, e a média dos 7 núcleos, a linha preta. Você vê que o núcleo está aqui embaixo, ó, enquanto que a inflação está aqui em cima, que a gente chama de inflação cheia, né? O que é o núcleo? O núcleo basicamente tenta expurgar aí, né, choques que ocorrem sobre a inflação. Então existe aí uma diferença, né, entre o núcleo e a inflação, que basicamente o que a gente teve aí nos últimos anos foram diversos choques, né, que afetaram a inflação cheia. Só que quando você tira esses choques, né, a inflação continua bem comportada, ainda aqui, né, na margem aqui nos últimos meses, esses núcleos tenham sentido aí esse efeito também, tá? Ou seja, pode ser uma evidência, né, de que existam aí efeitos de segunda ordem, né? Se aumenta um preço da economia, por exemplo, alimentos, só que se não é circunscrito, né, esse choque, ele pode afetar outros preços da economia, é o que a gente chama de efeitos secundários de um choque, tá? E aí não tem jeito, a política monetária tem que intervir, tá? Bom, não vou entrar no mérito, mas é o que está acontecendo aqui nesse momento. Beleza? Bom, essa outra parte aqui, a gente coloca todos os núcleos, né? Dá um zoom aqui, ó. É legal porque a gente vê cada um desses núcleos aqui, né? Tem lá, para quem for curioso, né? Tem um box lá do Banco Central que ele trata de cada um desses núcleos, né? O que é cada um. E aí cada um procura expurgar alguns preços ou fazer alguma tratamento desses choques que eu acabei de falar, conforme uma determinada metodologia. Mas você vê que todos eles, ó, seja qual for, eles estão abaixo aqui da meta de inflação, né? Que é essa linha azul aqui mais escura. Então, qualquer que seja o núcleo, ele está abaixo da meta de inflação, mas, de novo, né, tem ocorrido aqui um movimento de alta na ponta, tá bom? Bom, aqui também eu faço um trabalho que é basicamente ver cada um dos núcleos, né, a variação mensal. Talvez valha a pena falar um pouco desse código, né? Eu estou usando aqui a função faceit underline wrap, e aqui eu estou usando a variável, né, que eu fiz lá com a função getter,
para usar aqui e gerar esse gráfico múltiplo aqui, tá? Acumulo os núcleos em 12 meses e obtenho, né, aí os núcleos, a inflação medida pelos núcleos em 12 meses. Você vê que, de novo, né, por esse gráfico aí fica nítido, né, que há uma queda consistente, né, da inflação. Ela meio que oscila aqui nos últimos anos e na ponta ela mostra uma altazinha aqui. E a depender do tipo de tratamento, né, que o núcleo recebe, essa alta pode ser um pouco mais contundente, né, vamos dizer assim. Ou seja, pode ser aí uma evidência de efeitos secundários, né? Uma outra característica interessante quando a gente analisa inflação é olhar lá o índice de difusão, né? O que é o índice de difusão? Ele basicamente mede lá a quantidade, a porcentagem, né, de preços que naquele mês sofreram aumento, ou seja, tiveram uma variação positiva, né? Na média lá é pouco mais de 60% dos preços sofrem aumento mês a mês, e a gente vê aqui, tracei uma média móvel, né, que é a linha vermelha, para ver aí a quantidade, uma média móvel aqui de 12 meses, né, para ver a quantidade de preços, né, que tem sofrido aumento ao longo do tempo. Você vê que na margem, né, essa difusão, mesmo que se a gente suaviza, né, ela tem de fato tido aí um aumento. Ela sofreu um aumento ao longo de 2020, né? Ou seja, pode ser aí algum resquício, né, de novo, né, de efeitos secundários de um determinado choque. Mesmo com o hiato do produto aberto do jeito que tá, né? Bom, na sequência a gente passa aqui para a contribuição dos grupos, né? Sabe lá que o IPCA é um índice de preços e ele tem 9 grupos, né? E aí a gente pode abrir aqui esses 9 grupos, pegar lá a variação lá do Sidra, né? E depois o peso. E aí a gente cria aqui um negócio chamado contribuição, que é a variação vezes o peso, e vê lá a contribuição de cada um desses grupos para a inflação mensal. Está basicamente interessado em um gráfico como esse daqui, né? Bom, isso aqui é a variação mensal, né? Você vê que alimentos lá sofreu, né, variações importantes, né, ao longo de 2020. Artigos de residência também, né? A gente teve uma pandemia nesse ano, né? Então, tudo que era para casa teve um aumento aí bastante significativo. E aqui é o peso, né? O peso dos grupos, né, dentro do índice, ele é variável, né? Então ele tem aí uma variância ao longo do tempo. E aqui sim a gente constrói um gráfico de contribuição, que é esse gráfico que eu estava em mente, né? Que é basicamente aqui um gráfico de barras, né? Falando aí a contribuição dos grupos, né? Para a inflação mensal. E aqui o verdinho, que é alimentação e bebidas, ele se sobressai, tá vendo? Ele tem uma contribuição grande aí, que é a contribuição em pontos percentuais, né? Para a inflação mensal, que é um percentual. Beleza? Ok. E para terminar aqui, né? Terminar não, ainda tem outro índice, que são as classificações. A gente pode pegar lá os sub-itens e itens do IPCA e dividir eles em alguns grupos, né? Que a gente chama de bens, por exemplo, bens comercializáveis, né? São os bens tradables, em que são comercializáveis com o resto do mundo e sofrem impacto, por exemplo, da taxa de câmbio. Os não comercializáveis não sofrem tanto impacto assim. São coisas que são feitas aqui no Brasil, né? Ou
coisas que você não consegue importar de outros países. Tem os preços monitorados, né? Que são aqueles preços que têm o seu reajuste regulado de alguma forma pelo Estado. E aí tem as categorias, né? Que são os não duráveis, semiduráveis, duráveis e os serviços, né? Que são as categorias lá dos preços livres, tá? E obviamente tem os preços livres, que são os preços que são regulados pela oferta e pela demanda. Então, se a gente pega aqui de novo, né? Estou usando o RBCB. A gente pega aí e importa direto lá do site do Banco Central. Às vezes ele demora um pouquinho, né? A depender aí do dia, da hora que você esteja coletando esses dados, ele pode demorar um pouquinho para puxar os dados. Pegou aqui. E aqui a gente faz um gráfico com a variação mensal e o que é mais interessante, com a variação acumulada em 12 meses. E aí, se a gente abre então a inflação por essas classificações, né, você vê que ao longo de 2020, houve aí um aumento dos tradables, dos comercializáveis e dos livres. Não duráveis também houve um aumento grande. Os não comercializáveis foi um pouco menor, né, a variância. Questão de escala também, né? Mas todos eles na margem sofreram algum tipo de aumento, né? Talvez aqui serviços, né, não tenha sido tão grande assim, porque serviços têm tido aí uma deflação grande, né, ao longo dos últimos anos. Ok? Bom, para terminar, dentro lá do monitor, eu sempre vou fazer uma alusão aos índices gerais de preços, né? Que são aqueles índices lá da Fundação Getúlio Vargas. Tem o GP10, o GPM e o GPDI, que são basicamente iguais, a metodologia só muda lá pelo período de coleta. E eles seguem aquela regrinha, né? É 60% IPA, mais 30% IPC, mais 10% o INCC, que é lá da Construção Civil. Então, de novo, aqui a gente pega lá do site do Banco Central esses índices, né? Número índices. De novo, né? Demora um pouquinho aí. E a gente pode fazer um gráfico aqui, ó. IGP-10, IGP-DI, IGPM. E aí tem os componentes, né, que é o INCC, o IPA e o IPCBR. Você vê que eles sofreram um ajuste, né? Vamos acumular em 12 meses, né, para ficar mais interessante. Eles sofreram um ajuste aqui muito forte, né? E aí, por exemplo, muito em função lá do IPA, né? O IPA teve aí um aumento muito pronunciado ao longo. O IPA é o índice de produtos no atacado, né? Eles tiveram aí uma variação muito forte, né? Em 2020. E isso daí refletiu no aumento dos índices gerais de preço. E aqui, para terminar, a gente faz uma comparação, né? Eu coloco aí uma tabela de correlação entre os diversos índices, e aqui na ponta está o IPCA. E a gente faz um gráfico aqui, IPCA IPA. E aí, ó, tem uma boca de jacaré aqui aberta, ó, na margem, porque o IPA foi lá pro céu, né? O IPCA tá tendo um aumento, mas nem tão pronunciado assim. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim aqui do RMD. Quase 700 linhas aí. A gente vem aqui, ó, dá um canite. E aí ele vai gerar um
um, uma apresentação, né, do tipo Beamer, que é basicamente o nosso monitor de inflação. Então, à medida aí que o ano vai passando, a gente vai produzir diversas apresentações como essa, cobrindo todos lá os... Na verdade, essas apresentações já estão prontas, né? Que elas fazem parte do nosso curso de análise de conjuntura. E algumas delas que a gente acompanha mais aqui na análise macro, eu vou colocar dentro do clube AM, tá bom? Aqui a gente consegue ver, né? Como é que tá aí a produção. Como é um arquivo um pouquinho grande, né? Ele demora um pouquinho para produzir o PDF, mas daqui a pouco vai sair aí um PDFzinho com a apresentação. Então esse é o nosso primeiro produto, né? Que eu estou disponibilizando aqui para vocês. De modo que todo mês a gente vai tentar escrever lá um comentário de conjuntura, né? Atualizando, melhorando esse monitor, chamando a atenção para algumas coisas que podem fazer sentido, né, naquele mês, naquela semana, em relação à inflação. Tá? Ele deu 100% e já está gerando aí o PDF. Então, já vai sair o nosso PDF do nosso primeiro produto, né? Do Clube AM. Tá aí, ó. Esse daí é o monitor, né, de inflação, ele tem essa carinha, né? Aqui eu coloquei ele com os códigos, né? Apresentando, né? Mas você pode também tirar aí os códigos e colocar apenas os gráficos, né? Dentro da tua apresentação. De novo, né? Os códigos aqui são reprodutíveis, né? Vocês podem usar os códigos, mas sempre, né, de bom tom, citar, né, a análise macro e dizer que os códigos de R são nossos. Ok? Então é isso. Um abraço e até o próximo comentário, o próximo exercício dentro aqui do Clube AM.